Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a esse nosso encontro, né? Vocês tenham uma noite abençoada, né? Que todos sejam felizes, né? Que a gente possa, né, iniciar a nossa live assim com muita vontade, com o coração aberto, né? Para receber as informações, né, que a gente possa realizar com muito sucesso esse nosso encontro de hoje. Eu sou a professora Terezinha Carvalho, sou pedagoga, sou teóloga, psicopedagoga, psicomotricista, sou especialista em gestão escolar, em educação especial, em transtornos funcionais específicos, entre outras formações que tenho. Sou professora há 39 anos e durante a minha experiência profissional atuei como professora regente, coordenadora pedagógica, diretora de escola, chefe de núcleo pedagógico da Regional de Ensino, formação de professores na pós-graduação e na formação continuada, e atuo na sala de apoio à aprendizagem das equipes de apoio à aprendizagem. Durante a minha jornada profissional, me deparei muitas vezes com as dificuldades de aprendizagem dos nossos estudantes e as dificuldades de ensinagem dos nossos professores. Foco principal dos meus estudos e pesquisas. Com esta live de hoje, daremos a continuidade à nossa jornada do conhecimento em busca de maiores saberes acerca dos transtornos funcionais específicos. Hoje, nossa temática, dentro dos transtornos funcionais específicos, nós trataremos dos transtornos de linguagem, dislexia, descalculia, dislalia e os transtornos o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Então vamos entender um pouco o que é a dislexia. A dislexia é um distúrbio do léxico, né? O dis, né, que é o distúrbio, e o lexia, que vem do latim, leitura. Então, o distúrbio da leitura. No grego também, né, pode ser a lexia, que significa linguagem, também pode ser chamada dislexia ou distúrbio da linguagem. Tanto faz a gente falar, o meu aluno tem dislexia, ou dizer o meu aluno tem distúrbio de linguagem, é a mesma coisa. Então, a dislexia é uma dificuldade na linguagem ou na leitura, né? O termo leitura ou linguagem é o mesmo, né? O transtorno de leitura, a dislexia, ela consiste em um rendimento da leitura, né? Correção, velocidade, compreensão, substancialmente inferior ao esperado para a idade cronológica e para a inteligência e a escolaridade. Então, é aquela criança que tem dificuldade de ler, né? Dificuldade na leitura, né? De consolidar sua leitura, né? Mesmo tendo uma inteligência normal ou acima da média, uma inteligência na média ou acima da média, mas que ela apresenta uma compreensão ou uma velocidade da leitura inferior ao que é esperado para aquele estudante, de acordo com a sua idade cronológica e a sua inteligência. Isso é sua escolaridade. Transtornos de leitura, né, se caracteriza por distorções, substituições ou omissões, por lentidão e erros na compreensão, tanto a leitura em voz alta quanto a silenciosa. Então, esse transtorno, que é a dislexia, ele se caracteriza por essas distorções, né? Ou por substituições, ou por omissões, ou por uma lentidão, ou uma não compreensão da leitura, tanto quando o aluno lê em voz alta, quanto quando ele lê silenciosamente. Em geral, pode vir associado a transtorno da matemática e da expressão escrita. Muitas vezes acontece da criança, além de apresentar dificuldade na leitura, ela apresenta também a dificuldade na matemática e na escrita. Geralmente vem associada. Por quê? Para compreender a matemática, ela também tem que fazer uma leitura, né? Então, geralmente, ela apresenta essa dificuldade. E a escrita, porque
ela escreve conforme ela compreende a palavra, conforme ela fala a palavra. E muitas vezes vem associado também a uma dislalia, porque ela, de acordo com como ela compreende a palavra que ela fala. De 60% a 80% desses estudantes acometidos pela dislexia são do sexo masculino. Não quer dizer que não tenha meninas também, né? Temos o sexo feminino, mas a maioria corresponde ao sexo masculino. Respondem por aproximadamente 4 em cada 5 casos de transtorno de aprendizagem. Então, a dislexia, ela é talvez o transtorno mais acentuado que nós temos nas dificuldades de aprendizagem. Né? Entre 5 crianças que apresentam transtornos, dificuldades na aprendizagem, são crianças com transtornos funcionais. Em cada 5 4 são crianças com dislexia. Apesar de já poder ocorrer na pré-escola, raramente é diagnosticado antes do 4º ou 5º ano do ensino fundamental. Então, a criança apresenta já, desde pequena, algumas características, só que nem sempre essas características são da dislexia, né? Às vezes apresenta, mas nem sempre são. Só vai consolidar mesmo a partir do 4º ou do 5º ano. Com o diagnóstico precoce e a intervenção, o prognóstico é bom na maioria dos casos. Pode persistir na idade adulta. Aqui eu posso citar alguns casos, né? Eu tenho um aluno que tem dislexia, tenho vários alunos com dislexia, né? Que eu atendo crianças com transtornos funcionais, todos os meus estudantes têm transtorno funcional, então eu trabalho hoje com essa clientela, então eu atendo 40 crianças com transtorno funcional por dia, né? Então meu atendimento é direcionado a esse público, né? E eu tenho estudantes com todos os tipos de transtorno funcional, mas a dislexia é o maior número, a dislexia e o TDAH é o que apresenta o maior número de diagnóstico. Então eu tenho alunos que já passaram por mim, que já estão hoje na universidade ou até mesmo já concluíram a sua faculdade, mesmo apresentando dislexia, porque foram precocemente diagnosticados e a intervenção foi feita a tempo deles poder ter uma vida normal, mesmo apresentando e continuando a ter o transtorno mesmo na fase adulta, né? Então eu tenho alguns alunos que já estão hoje formados com dislexia e que foram meus alunos ainda muito no período do ensino fundamental, né, no meu atendimento lá no fundamental. Então eles conseguem, se você trabalha com um programa, né, correto, a programação correta para ele, a orientação adequada tanto para o estudante quanto para o professor que atua com essa criança, com esse estudante, ele pode avançar e ter uma vida tranquila, normal, dentro da sua profissão, dos seus estudos acadêmicos, sem nenhum problema. Claro que com maiores dificuldades do que os outros. Vamos então entender um pouquinho também da questão da matemática, né? Do transtorno da matemática, que é a discalculia. Aqui o estudante, ele apresenta dificuldade na leitura matemática, na alfabetização matemática. Eu costumo falar até assim, que é o letramento matemático, né? A criança tem uma dificuldade no letramento matemático em função da descalculia, que são operações aritméticas acentuadamente abaixo do esperado para a idade cronológica, a inteligência e a escolaridade do indivíduo. Da mesma forma que a dislexia tem essa acentuada baixa com relação à idade cronológica, a inteligência e a escolaridade do indivíduo, na matemática a mesma coisa, na descalculia a mesma coisa. Ele apresenta essa baixa, né, essa escolaridade, essa aprendizagem da aritmética e das operações abaixo da média.
confusão para conceitos numéricos ou incapacidade para contar corretamente. Então, ele vai apresentar isso, né? Vai apresentar essa confusão nos conceitos, vai apresentar essa incapacidade em contar, reconhecer números, né? Associar o número à quantidade. Então, pode estar associado a diferentes habilidades né, que venha a prejudicá-los. Quais são as habilidades linguísticas que a gente pode apresentar aqui, né? Então, compreender ou nomear termos, operações ou conceitos matemáticos e transpor problemas escritos em símbolos matemáticos. Então, a dislexia e a descalculia, elas estão muito próximas por conta da leitura em si, porque ele não vai compreender os termos, né? Não vai conseguir compreender para poder nomear os termos. Ele não vai compreender, por exemplo, um conceito matemático, né? Compreender esse conceito matemático, fazer a leitura do conceito matemático e compreender ele, né? Transpor esses problemas escritos em símbolos matemáticos. Então, a criança vai apresentar uma dificuldade bem acentuada nesse sentido. Algumas habilidades perceptuais também são bem acentuadas na criança, no estudante que apresenta descalculia, como reconhecer ou ler símbolos numéricos ou aritméticos e agrupar objetos e conjuntos. Isso é muito acentuado no estudante com descalculia. Então, ele não consegue reconhecer ou ler os símbolos de maior, menor, diferente, igual, né? Ou as questões aritméticas, ou agrupar ou desagrupar objetos, a noção de conjunto, ele não vai compreender isso, não consegue perceber esses conceitos, né? Então, essas habilidades perceptuais são comprometidas num estudante com descalculia. A descalculia, né, também a gente pode observar num jovem, numa criança ou num adolescente ou num estudante, numa pessoa com descalculia, a dificuldade nas habilidades de atenção e memória. Copiar corretamente números ou cifras, geralmente eles vão copiar os números invertidos ou de ponta cabeça, né, de cabeça para baixo, né, as cifras ele não consegue reconhecer, lembrar ou de somar números que são levados, ou fazer o reagrupamento, né, da unidade, da dezena, da centena, e observar os sinais de operações. Por exemplo, ele não vai observar se o cálculo é de adição, subtração, multiplicação ou divisão, ele não vai compreender isso, né? Então, o estudante com a descalculia, ele vai ter essa dificuldade, ele não vai conseguir compreender isso, né? As habilidades de matemática, como seguir, né, a sequência matemática, contar objetos, aprender tabuadas e multiplicação, isso é praticamente impossível para quem tem descalculia. Torna-se geralmente visível durante o primeiro, segundo... Geralmente no segundo, terceiro, quarto ano, aqui é onde a gente percebe mais essa situação, né? Onde a gente começa então a fechar mesmo os diagnósticos, porque é onde ele apresenta a maior dificuldade nesses anos, né? No segundo, terceiro, quarto ano, mas somente lá no quinto ano é que a gente consegue perceber isso com mais evidência e fechar um diagnóstico, né, de descalculia. Antes é bem difícil da gente fazer esse diagnóstico, né? Então vamos entender aqui algumas variáveis que interferem no desenvolvimento e aí a gente vai entender bem essa questão do desenvolvimento motor, porque para a criança desenvolver a leitura e o cálculo, ele precisa ter um bom desenvolvimento motor. Então, muitas vezes, no momento da gente fechar um diagnóstico, avaliar uma criança, um estudante que apresenta descalculia, apresenta sinais de descalculia, apresenta características de descalculia. A gente não tem um diagnóstico fechado, mas ele já apresenta aquelas dificuldades. Então, a gente precisa entender um pouco das variáveis no desenvolvimento que interferem, né,
nessa aprendizagem, e aí uma dessas variáveis é o desenvolvimento motor, a integridade do sistema nervoso, se o sistema nervoso está íntegro, né, não tem nenhuma deficiência, nenhuma anomalia ali no sistema nervoso, né, tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Adequada maturação biológica, a gente tem que observar isso, se esse menino tem uma maturação biológica, né? Se a evolução adequada de todas as funções psicomotoras, se está tudo ok, né? Se há uma evolução dentro do tempo esperado, uma lateralidade, que a criança tem que fechar aí até os 8 anos de idade, se isso aconteceu, se ele continua apresentando dificuldade de lateralidade. Porque se ele não tiver uma boa dominância lateral, ele vai ter dificuldade de leitura, ele vai ter dificuldade no cálculo, ele vai ter dificuldade de organizar uma sentença matemática. Então a gente precisa entender isso, né? A estimulação do meio, como é que isso acontece? Está acontecendo essa estimulação do meio, esse menino tem um meio adequado para ele, né? Está sendo proporcionado, está dando oportunidade para vivenciar diversas situações no ambiente físico e social que ele vive. A integridade dos órgãos dos sentidos está ok, ele está ouvindo corretamente, porque às vezes a criança não consegue ler, né? Não consegue aprender a ler, porque ele não ouve bem, então ele também não vai conseguir ler, né? Então a gente precisa ver se ele está com todos os sentidos íntegros, né? Como é que está a questão da evolução afetiva, né? As questões emocionais, muitas vezes a criança para de ler ou nem começa a ler por conta de uma questão afetiva. E a gente precisa observar isso também. As consequências dessa dificuldade da coordenação visomotora é bem interessante a gente observar, porque há consequências. Se não há um desenvolvimento psicomotor da coordenação visomotora adequada, essa criança vai apresentar várias situações no processo de leitura e no processo matemático também, né? Responder às exigências do ambiente, vestir-se ou realizar tarefas simples, a gente tem que observar tudo isso. A coordenação visomotora, ele consegue abotoar uma blusa, ele consegue fechar um zíper, ele consegue calçar um sapato da forma correta, ele consegue competir em jogos e esportes, para correr de forma adequada, sem cair, sem trombar no outro, sem se chocar. Ele consegue recortar, colar, modelar, dobrar, né? Para escrever, pega no lápis direitinho, da forma correta, ele consegue pintar, ele pinça o lápis da forma correta, né? Como é que ele está pinçando esse lápis? Eu costumo até trabalhar muito isso com os estudantes, onde eu coloco uma bolinha na mão dele e peço para que ele segure. Geralmente eu uso um guardanapo, amasso e ponho na mão e peço para que ele segure com esses 2 dedos, né? E com os outros 3 ele segura o lápis, né? Para pinçar da forma correta. Pode contribuir para a formação de problemas de autoestima pelo fracasso em satisfazer as cobranças do ambiente, né? Se a gente não trabalhar da forma correta com eles, né? Nós podemos estar contribuindo para a formação de problemas na autoestima desse aluno. Então a gente precisa estar lançando mão de vários recursos, de várias técnicas para trabalhar essa questão da coordenação visomotora, onde ele possa usar a mão e o olho da forma adequada para que ele possa desenvolver a leitura e a escrita, né? Nós temos as dificuldades de percepção. Essas dificuldades de percepção, a principal delas é a percepção de figura-fundo, né? Que a desatenção, a desorganização se dá em função dessa percepção de figura-fundo. Se a criança não tem uma percepção de figura-fundo adequada, ela vai apresentar desatenção, desorganização, dificuldade de localizar linhas em páginas, pula trechos na leitura, de encontrar objetos e palavras no dicionário. Então, assim, é muito séria essa questão da percepção. Se nós não trabalhamos bem essa percepção, né, a criança vai apresentar essas dificuldades, né? Principalmente essa dificuldade da percepção de figura-fundo. Então é muito importante que o professor trabalhe
essa percepção com o estudante, até para que ele possa desenvolver melhor, né? A percepção visual, ela vai trazer para o estudante, né, vários recursos, né? Mas se ela não está bem desenvolvida, ela vai apresentar dificuldades na posição no espaço, ela não vai saber para que lado a bolinha do B está virada, então ela vai ter dificuldade de ler a palavra bola, por exemplo, né? E ela vai ler o que? Dólar, cola, sola, qualquer outra coisa, menos a palavra bola. Relações espaciais, ela não vai saber aqui se a haste do B está para cima ou para baixo da linha, né? A constância perceptual, figura, fundo, tudo isso é interessante que se trabalhe com o estudante que apresenta dificuldades de linguagem, que apresenta transtorno de linguagem e da matemática, né? As relações espaciais é de muita importância. Então, olha só a importância da psicomotricidade nessa, né, para trabalhar essas dificuldades, né? Dificulta a percepção correta da letra, né, em uma palavra, por exemplo, enfiar, e ela vai falar nefiar ou escrever nefiar. E na matemática, a consequência dos processos de problemas com divisão longa é bem característico, né? Posição relativa dos números em problemas de multiplicação também são questões espaciais que a gente vai entender, né, quando a criança apresenta isso. Então, na matemática é o que é mais comum, principalmente a divisão e a matemática e a multiplicação são os maiores problemas. As constâncias perceptuais também, né, se a criança não a gente tem que observar se ela apresenta algumas das constâncias perceptuais, algumas dificuldades nas constâncias perceptuais, por exemplo, perceber as formas, os tamanhos, as cores, se ela consegue fazer isso, né? Trabalhar com símbolos escritos de forma diferentes, na posição no espaço, se esses símbolos das palavras e números distorcidos e confusos, como é que está? Se é o B, o D, o 24 e o 42, né? Então, assim, tem que observar isso. Observar essa constância mesmo, essa posição no espaço, né? Essa constância perceptual das palavras, né? E a percepção tátil também entra aqui nas percepções da dislexia e da descalculia no momento da gente avaliar essa criança, né? A pressão do lápis, da caneta, se é pesado ou leve, como é que tá, se é desajeitado ao lidar com os objetos, se ele é aquela criança que derruba tudo. A gente costuma falar, uma pessoa estabanada, né? Derruba tudo no chão, bate em tudo, choca em tudo. Às vezes ela só tem um problema na percepção tátil, né? Que ela não está ainda desenvolvendo da forma adequada. Então, a comunicação escrita também é um outro problema, uma outra situação que entra também dentro da questão tanto da dislexia quanto da descalculia, né? Crianças com problemas na linguagem, em sua maioria, encontram dificuldades na aprendizagem da escrita, confusões nos fonemas e grafemas, intervenções, né? Dificuldade de memorização de uma sequência memorizar uma sequência de palavras, uma sequência de uma história matemática, de uma história contada ou lida, né? Ela vai ter essa dificuldade de memorizar uma sequência, pode apresentar também uma incapacidade de decifrar textos, de compreender o sentido. Então, na comunicação escrita, é bem complicado. A criança com dislexia vai apresentar essas dificuldades. A criança que tem dislexia, ela vai ter problemas na linguagem dessa natureza, principalmente nas questões de memória, né, na confusão dos grafemas e fonemas, e a questão da memória e de sequências, né, de memorizar a sequência das palavras, a sequência das histórias, dos textos, do que está sendo apresentado para ela. Então, ela vai ter muita dificuldade em decifrar esses textos, em compreender o sentido da leitura. Por isso, às vezes, é necessário que um professor leia para ela, porque ao escutar, né, ela compreende
Ela vai passar a compreender o que ela ouviu, mas não o que ela leu, porque se ela lê, ela não vai compreender. Então, quando o professor leu a questão para ela, ela vai saber responder. Então, por isso é necessário, principalmente no momento da avaliação, que tenha um professor ledor para que ela possa compreender o que foi lido e aí dar as respostas da forma adequada. Então, é uma das intervenções que a gente costuma fazer com a criança com dislexia, né? Ou não só criança, mas a pessoa com dislexia, né? O diagnóstico diferencial dos transtornos de aprendizagem deve ser considerado os fatores de variações normais na realização acadêmica, a falta de oportunidade que esse estudante tem. A gente tem que levar tudo isso em consideração. Não só a questão do não saber ler, do não saber calcular, mas essas variações normais na realização acadêmica, a falta de oportunidade, o ensino fraco, né, os fatores culturais e sociais dessa criança, como que ela vive, aonde ela vive, quais são os acessos que ela tem à cultura, né, que sociedade é aquela convive, né? Que meio social é o que ela convive, né? Prejuízo visual ou auditivo, se essa criança não apresenta, se esse estudante não apresenta alguma dificuldade visual ou auditiva, né? Retardo mental, a gente tem que observar isso também, os fatores emocionais graves, como perda de um membro da família, separação dos pais e assim por diante, né? Identificando precocemente todas essas características, o professor poderá levantar e investigar determinados sinais precocemente, sem banalizar ou negligenciar o aluno, né? Evitando os rótulos ou as etiquetas. Primeiro o professor ele deve intervir no ambiente, depois né, a gente vai intervir aonde? Na escola como um todo, e por último a criança. Então, no atendimento que a gente faz a uma criança com dislexia ou com descalculia, a gente passa por algumas intervenções, né? A gente faz algumas intervenções. Primeira intervenção que a gente faz é no seu ambiente, é no ambiente da família. Como é que essa família está vivendo? Como é que quais são os acessos que essa criança tem dentro do seu ambiente familiar, né? Quais são os acessos que ele tem à cultura? Como é que está sendo a questão afetiva dentro dessa família, as questões emocionais dentro dessa família, se é um ambiente letrado, se não é, questões alimentares, todas essas coisas, as questões financeiras, tudo envolve o desenvolvimento daquela criança. Então a gente precisa primeiro fazer toda uma anamnese, toda uma pesquisa junto à família. E aí faz as intervenções junto à família, né? Faz as orientações para os pais, para a família, para quem está cuidando daquela criança, para que eles possam ajudá-las da melhor forma possível. Depois a gente parte para o professor, para a escola como um todo, principalmente o professor que está com aquele estudante, né? Qual a metodologia que a escola está adotando, como é que esse professor está com esse aluno em sala de aula, quais são os recursos que ele tem, né? Se ele já consegue identificar a rota de aprendizagem desse menino, se não, então orienta-se o professor até o local desse aluno sentar em sala, se faz essa orientação para que ele possa ter um desenvolvimento normal. E por último, a intervenção direta na criança. Eu faço esse tipo de trabalho hoje, né? Trabalho tanto com os pais, quanto com o professor e com o aluno, a intervenção direta ao aluno, onde eu trabalho com a questão da consciência fonológica, a literação, rimas, e jogos, brincadeiras, atividades psicomotoras, e a gente vai trabalhando de acordo com cada realidade de cada aluno e de cada necessidade, né? E esse menino vai aos poucos, sendo treinado para ter um desenvolvimento normal. Então, aqui para encerrar a nossa live de hoje, eu quero, né, falar aqui um pouco sobre a realidade de algumas crianças minhas que já passaram por esse treinamento, por esse atendimento, né, que são disléxicos, que passaram por esse atendimento. Tem um aluno que
tinha, né? Ele hoje já não precisa mais da minha ajuda, né? Hoje ele já anda com as próprias pernas, né? Como diz, né? Então ele tinha uma grande dificuldade, ele não conseguia aprender a ler de forma alguma e nem a calcular, né? Ele não reconhecia, ele não sabia diferenciar letras de números. E ele já tinha 9 para 10 anos de idade, já era para estar já no quarto, quinto ano, e ele ainda estava lá no primeiro ano, porque ele não conseguia avançar de forma alguma dentro do processo. Como o processo, como o ensino é por ciclo, ele conseguiu ir até o terceiro ano, mas no terceiro ano ele não conseguia avançar, porque ele não conseguia ler, ele não conseguia ser alfabetizado, nem a alfabetização da língua materna, nem a alfabetização em português, nem a alfabetização matemática. Então ele não conseguia avançar. E ele veio para que eu pudesse fazer a intervenção. Então eu fui trabalhar com esse menino de forma que ele pudesse avançar. Então conversei com a família, identifiquei que essa família, os pais eram separados, ele era o único filho homem, tinha mais 3 meninas, e antes dos pais se separarem, ele era uma criança muito apegada ao pai. Então, um fator que já contribuiu para a não aprendizagem dele. Beleza. Então, vamos lá. Mas ele tinha um diagnóstico de dislexia, né? E aí, eu precisava ver se realmente chegava a ser uma dislexia, né? Então, primeiro ponto, ele tinha essa questão familiar que já, né, prejudicava um pouco. Mas conversei com os professores, com a escola que esse menino estuda e tudo, chegamos realmente à conclusão e ao diagnóstico que ele realmente tinha dislexia. Comecei a fazer as intervenções. Era uma criança com baixa autoestima, era uma criança desmotivada, era uma criança medrosa, ela tinha medo de tudo, era uma criança insegura, era uma criança que não conseguia avançar nas relações com o outro, né? Então eu tive que fazer toda uma intervenção com essa criança. E em todos esses sentidos. E ele também não tinha dominância lateral, orientação espacial, orientação temporal, tudo comprometido. Então, eu comecei a trabalhar usando a psicomotricidade, as técnicas da psicomotricidade, os exercícios psicomotores para que ele pudesse desenvolver. E ele foi melhorando a cada dia e, graças a Deus, e a intervenção feita com ele, tanto por mim quanto pelo professor regente de sala e a própria família, ele conseguiu, então, ter sucesso e avançar nos estudos. E hoje ele já não está mais comigo no meu atendimento, porque ele já consegue vencer as suas próprias dificuldades, né, sem precisar da ajuda dos outros, né? Então ele já reconhece os seus próprios erros, ele já consegue ler, está alfabetizado, já está no 6º ano e não precisa mais da nossa ajuda, né? Já não precisa mais de estar sendo conduzido o tempo todo para que ele chegue ao sucesso. Então hoje ele já consegue fazer isso. Ele ainda precisa do professor Ledor para o momento das avaliações, né? Porque as avaliações fica mais complicado, então ainda precisa do auxílio do professor Ledor, mas tirando isso, ele hoje é uma criança que tem um desenvolvimento normal na escola. E é isso que eu queria passar para vocês hoje, né, nesse primeiro momento. Quero falar também sobre o TDAH, né? Na pausa. Então, eu quero falar também com vocês hoje sobre o TDAH. É um outro transtorno funcional específico que apresenta dificuldades de aprendizagem. O que é o TDAH? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Quais são as principais características desse estudante com TDAH? Os indivíduos com este transtorno, eles podem não prestar muita atenção a detalhes
ou podem cometer erros por falta de cuidado nos trabalhos escolares ou outras tarefas. O trabalho frequentemente é confuso e realizado sem meticulosidade ou sem considerações, ou de forma inadequada. O estudante com TDAH, ele é muito desatento, né? Os indivíduos que apresentam TDAH apresentam uma frequência de dificuldades para manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas e consideram difíceis persistir na tarefa até o término. Eles nunca conseguem concluir uma tarefa dada. É bem difícil para eles, né? É quase que impossível concluir uma tarefa dada. Registro é uma das coisas que é muito difícil para o TDAH. Fazer o registro das atividades, escrever, copiar do quadro, fazer um texto, responder uma pergunta subjetiva, é bem complicado, é bem difícil. Eles frequentemente dão a impressão de estarem com a mente em outro local, fora do ar, né? Parece que não estão escutando. Parece que o que foi dito não ficou ali, eles não conseguem compreender. É como se estivesse numa outra realidade, né? Então, esse indivíduo, os diagnosticados com esse transtorno, pode iniciar uma tarefa, passar para outra, depois voltar a atenção para uma terceira tarefa, ou antes de completar qualquer uma outra que tenha sido começada, né? Eles nunca conseguem avançar até concluir a mesma tarefa. Às vezes ele começa a escrever um texto e aí já para do texto e começa a fazer operações matemáticas, já para ali aquele cálculo e já começa a ler um texto. Eles nunca conseguem concluir uma tarefa e ir com ela até o fim, se elas forem muito longas, né? Eles frequentemente não atendem às solicitações ou instruções e não conseguem completar o trabalho escolar, tarefas domésticas ou outros deveres. Aí, às vezes, a mãe diz assim: menino, me ajuda aqui, vai arrumar a sua gaveta, né? E ele começa, mas ele tira as roupas todas de dentro da gaveta, põe em cima da cama e vai embora, porque ele não consegue concluir a tarefa que foi estipulada para ele. Então, essa criança precisa de um cuidado, de uma atenção, né? As tarefas que exigem um esforço mental são vivenciadas como desagradáveis para eles, né? Então eles têm aversão a essas tarefas, principalmente as tarefas que precisa pensar mais, tem que parar, concentrar, ter aquele momento de concentração. Isso para eles é complicado, eles não conseguem, né? Por conseguinte, também eles não conseguem, né? Geralmente, né? Não é todos, né? Vamos generalizar, mas a maioria, né? Eles evitam, né? Ou tem forte antipatia por atividades que exigem dedicação ou esforço mental prolongados, ou que exigem organização ou concentração, por exemplo, trabalhos escolares ou burocráticos. Então, é muito difícil uma pessoa com TDAH trabalhar com trabalhos burocráticos, ou uma pessoa com TDAH conseguir fazer um texto, um artigo longo como trabalho escolar. Então, é bem complicado isso, né? Os hábitos de trabalho frequentemente são desorganizados e os materiais desnecessários para a realização das tarefas, com frequência, são espalhados, perdidos ou manuseados com descuido ou danificados. Eles quebram, eles rasgam, eles furam o caderno, né? Eles são desorganizados, né? Ele não tem uma organização. Até a letra é angulosa, cheia de pontas, não é organizada, não tem uma organização. Os indivíduos com este transtorno são facilmente distraídos por estímulos irrelevantes e habitualmente interrompem tarefas em andamento para dar atenção a ruídos ou eventos triviais que, em geral, são facilmente ignorados por outras pessoas, né? Então, aqui, por exemplo, buzina de carro, conversa
ao fundo. Às vezes, quem não tem TDAH não leva isso em consideração, mas o TDAH ele tira a atenção dele completamente. Um mosquitinho que passa já tira a atenção dele, pronto, ele já não vai mais fazer a tarefa que estava fazendo. Então, não consegue concentrar, não consegue reter a atenção em nada. É muito curto o período de atenção deles. Então, precisa ser trabalhado isso de uma forma que eles possam melhorar essa atenção. A hiperatividade pode manifestar-se por inquietação ou remexer na cadeira. Então, observar bem, esse menino é muito inquieto, remexe o tempo todo na cadeira, ele não consegue ficar parado, não permanece sentado quando deveria estar sentado, corre, sobe, né? O tempo todo é um movimento excessivo, as coisas... Né, mexe em todas as coisas de forma inapropriada, ele não consegue ficar parado. O hiperativo, o TDAH ele pode ser... Tem três tipos de TDAH, né? O TDA, que é só o déficit de atenção, o TDAH, que é o déficit de atenção e a hiperatividade, e o TDAH, que é o déficit, transtorno do déficit hiperativo, o combinado e o hiperativo, a atenção e o combinado. Então, esses são os tipos de TDAH que a gente tem, né? Por dificuldade em brincar, é um dos pontos que a gente vê também. A criança tem muita dificuldade em brincar ou ficar em silêncio em atividades de lazer, porque ele até quer brincar, mas ele é muito rápido, tem que ser tudo muito rápido. Ele brinca, mas ele geralmente já provoca já discorda de algumas coisas, já provoca uma irritação no outro, ou ele se irrita com facilidade e larga a brincadeira pelo meio. Ele nunca conclui, é bem difícil para ele concluir. Frequentemente parece estar a todo vapor, cheio de gás. Ele fala excessivamente, ele se mexe excessivamente. As crianças, elas têm dificuldade para permanecer sentadas, elas manuseiam objetos com inquietação, mais rápido, mexe em tudo. É aquela criança que a gente tem que estar o tempo todo pedindo para não mexer, não pegue, né? Então assim, é aquela que mexe o tempo todo. Batem com as mãos e balança as pernas, os braços. Ele fica, se você colocar ele sentado para fazer uma atividade, ele vai estar o tempo todo batendo o pé ou batendo a mão, fazendo alguma coisa, alguma parte do corpo dele. A sinestesia dele é muito acelerada. Com frequência se levanta da mesa durante as refeições. Ele não, até para comer é difícil de concluir as refeições sem levantar. Para ele é muito difícil. Então eles levantam durante as refeições, né? Eles não conseguem ficar muito tempo na frente da televisão assistindo um programa de TV. Às vezes, quando o jogo é muito interessante para eles, uma atividade é muito interessante para eles, então nessas eles conseguem concentrar um pouquinho mais. O período aí de concentração de um TDAH clássico é em torno de 15 minutos. Né? Passou dos 15 minutos, ele já não consegue ficar parado. Então é interessante que o professor observe isso, porque ele precisa realizar atividades dentro desse período dos 15 minutos. Então, as atividades geralmente a gente consegue, com o TDAH, no atendimento que eu faço tarefas de 3, 5, 10 e 15 minutos. Uma tarefa com 3 minutos, realizou, passa para de 5, realizou, passa para de 10, realizou, passa para de 15. Então eu vou trabalhando com ele dentro dessa frequência, né, de atividades, dentro dessa ordem de atividades. Se ele não conseguir realizar uma tarefa de 5 minutos, eu não vou passar para uma de 10. Eu vou voltar lá para de 3 e ele vai, né, desenvolvendo até chegar na de 15 minutos. Chegou na de 15 minutos, a gente amplia um pouquinho mais, mas isso vai demorar, né, até chegar na de 15 minutos. Nunca chega rápido, né, tem que ir devagar. Então é preciso a gente entender para fazer essas intervenções. A criança, o indivíduo com TDAH, ele fala
excessivamente, faz ruídos demasiados durante as atividades tranquilas. Então, às vezes você quer trabalhar, por exemplo, um relaxamento, né? E ele não consegue ficar calado. Você vai os meninos, a turma, num momento de relaxamento, mas o TDAH ele não consegue ficar parado, ele não consegue, ele vai ficar ali, para ele tá relaxando, mas ele tá batendo o pé, ele tá batendo a mão, ele tá fazendo ruído, ele tá assoviando, ele fazendo qualquer coisa que ele só não fica parado, só não fica quieto, só não consegue relaxar. Quando você consegue, mas isso não quer dizer que a gente tenha que desistir. Ao contrário, você tem que persistir com essas atividades de relaxamento, né, de concentração, de atenção com eles, porque eles precisam treinar essa parte, né? Em adolescentes e adultos, os sintomas da hiperatividade às vezes somem, né? Ou assumem a forma de sensações de inquietação, né? Às vezes não é que chega a sumir, desaparecer, mas ele se torna uma pessoa mais inquieta, mais assim, ainda inquieta, mas uma inquietação mais tranquila, né? Mesmo assim, eles ainda continuam com muita dificuldade de desenvolver atividades sedentárias, né? De atividades tranquilas. Quando você botar ele para jogar um xadrez, é impossível. É impossível. Um adulto com TDAH, ele não vai conseguir jogar xadrez, né? Mas uma dama, às vezes, ele consegue. Ela é uma atividade ainda tranquila, calma, que tem que ficar sentadinho ali, sim, mas dependendo do treino que ele teve durante toda a vida dele, quando chega na fase adulta, às vezes ele até consegue jogar uma partida de dama, mas uma, duas, às vezes já não é viável, já não consegue. Tá? A impulsividade, ela manifesta-se como dificuldade para protelar respostas, né? Responder precipitadamente, eles respondem o mais rápido possível, ele quer se ver livre da pergunta, né? Às vezes eles respondem até mesmo antes de você formular o questionamento, né? Formular a pergunta. Eu tive um aluno, foi meu primeiro aluno de TDAH, isso há 25 anos atrás, o primeiro aluno TDAH, né, que eu tive, eu não conseguia concluir uma sentença matemática se ele me dar a resposta. Antes de eu terminar de fazer o questionamento, ele já me dava as respostas. Ele era hiperativo e inteligente demais. Então, quando eu terminava de fazer a pergunta, a resposta já estava pronta. Ele me dava as respostas. E assim, a gente tem sempre muita dificuldade para lidar com o aluno TDAH dentro de uma sala regular. Porque eu tenho na minha sala, aquele aluno que tem a dificuldade para aprender, não porque ele não seja inteligente, mas porque ele tem uma dificuldade, um atraso maior do que outros, né? E o TDAH, ele apresenta dificuldade de aprendizagem porque ele não tem paciência, não tem atenção, não retém na memória as informações. E aí ele apresenta essa dificuldade, não por falta de inteligência, né? A dificuldade para aguardar a sua vez, né, é uma outra dificuldade que o TDAH apresenta, né? Na fila, ele nunca vai ficar numa fila esperando a vez dele. Ele vai sair da fila várias vezes, vai perguntar se não já está na vez dele, ele vai ficar interrompendo os outros o tempo todo, ou então ele vai desistir e vai embora. Ele não vai ficar numa fila de banco, por exemplo, muito tempo. Né? Então, essas interrupções frequentes, a intrusão nos assuntos dos outros é muito comum para quem é TDAH, né? Às vezes estão duas pessoas conversando e ele já chega entrando na conversa também, né? Dentro do contexto social. E também no contexto escolar, no contexto profissional, isso acontece, né? Os sinais de transtornos podem ser mínimos ou estar ausentes quando o indivíduo se encontra sob o controle rígido. Então, às vezes, se ele mantém um controle rígido ali, às vezes esses transtornos, os sinais do transtorno de TDAH são camuflados, né? Não aparecem. E está em um contexto novo, né? Ali. Está envolvida em atividades especialmente interessantes, né? É também uma situação que a gente
precisa estar relevando, né? Em uma situação A2, por exemplo, no consultório do médico, ou enquanto recebe recompensas frequentes com um comportamento apropriado, eles, né, também tendem a camuflar esses sintomas, né, a deixar assim. Então, o que a gente pode fazer aqui? É trabalhar com atividades voltadas para as funções executivas, de organização, memória, análise e síntese, as funções psicológicas superiores e atividades que voltadas para isso. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês um pouco sobre o TDAH. A gente tem muito mais coisas para falar sobre esse transtorno, mas nós vamos encerrar por hoje essa nossa live, né, convidando vocês a entrarem aqui no meu canal, né, fazer as suas considerações, né, suas perguntas, né, questionamentos que vocês gostariam de fazer, e logo mais a gente pode estar respondendo a todas as perguntas que vocês fizerem. Então vamos aguardar as perguntas, né, se inscrevam no canal, escrevam suas dúvidas, né, aquilo que vocês tiverem necessidade que a gente possa estar atendendo a essas, né, as suas reivindicações, né? Às vezes você quer ver saber mais sobre um determinado assunto e o que vocês colocarem lá a gente vai tentar atender, tá bom? Então eu espero vocês no canal e até a próxima.